Olá, habitualmente recebo o questionamento sobre cobertura dos planos de seguros de saúde para os psicopedagogos. Vamos lá, já gravei um vídeo sobre isso outrora, entretanto, novamente vou explicar sem problemas. Nós precisamos diferenciar a atividade profissional do profissional, a atividade profissional do exercício profissional. Por exemplo, existe uma lei que regulamentou a atividade profissional dos ecoterapeutas. A atividade profissional é ecoterapia, mas não regulamentou a profissão dos ecoterapeutas. Nessa lei, não me recordo exatamente agora tudo que está lá, mas diversos profissionais podem trabalhar com ecoterapia, podem se intitular ecoterapeutas, não está na lei, mas está implícito, porque não existe uma profissão regulamentada de ecoterapeuta. Não existe uma lei regulamentando a profissão dos ecoterapeutas, dizendo que tipo de formação tem que ter, graduação, pós-graduação, enfim, não existe. Mas existe a lei regulamentando a atividade. Quem pode exercer a ecoterapia? Profissionais X, Y, Z, atendidos os requisitos no que toca o ambiente. O ambiente tem que ser assim, tem que ser assado. Então, a atividade profissional é uma coisa, a profissão é outra. Por exemplo, a atividade profissional análise do comportamento. Tem um projeto de lei tramitando, mas não tem projeto de lei, muito menos lei, dizendo quem pode ser terapeuta ABA, quem pode ser analista do comportamento, quais são os requisitos que a pessoa tem que ter. Outro exemplo, o direito. Diversos profissionais dão consultoria jurídica, falam de direito. Um professor de direito numa faculdade de direito sem ser advogado, ele pode ser um sociólogo, ele pode ser um contador, ele pode ser um juiz, pode ser um servidor do tribunal, que é um bacharel em direito sem ser advogado, e ele vai dar uma consultoria jurídica. Então, a atividade profissional envolve o direito, mas não necessariamente ela é exercida só pelo advogado. A mesma coisa acontece na saúde. Haja visto que quando falamos de saúde, falamos das funções executivas do organismo humano, coisa muito complexa, muito ampla. Então, quando falamos, por exemplo, de atividade profissional que envolva questões motoras do indivíduo, um educador físico pode trabalhar com questões motoras, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, um psicomotricista, diversos profissionais. Quando falamos de diagnóstico, tem diagnóstico na área da fonoaudiologia, tem diagnóstico psicológico, é o psicodiagnóstico, tem diagnóstico na área médica, prescrição de medicamentos, médico prescreve, odontólogo prescreve, farmacêutico prescreve, aqueles medicamentos mais simples, enfim, na verdade recomenda, enfim. Então, o que acontece é que a atividade profissional, ela nem sempre é exclusiva ou privativa de um determinado profissional, de uma determinada profissão. Então, quando falamos de psicopedagogia, quando normativas da ANS prevê que os planos são obrigados a cobrir psicopedagogia, está falando da atividade profissional, psicopedagogia. Não necessariamente tem que envolver psicopedagogo, o ideal é que fosse, mas não necessariamente. Por quê? Existe uma especialidade da psicologia, reconhecida pelo próprio CFP, que é a psicopedagogia. Então, a psicopedagogia em si, ela tanto pode ser exercida pelos profissionais autônomos psicopedagogos, quanto pelos psicólogos especialistas em psicopedagogia. Não são muitos, mas sim. Lembrando que psicólogo especialista em psicopedagogia não é psicólogo escolar. São atuações diferentes, especialidades diferentes. Psicólogo escolar atua com questões mais emocionais, de terapia, suporte emocional, etc., para os estudantes, para os professores, para colaboradores da escola. Já o psicólogo especialista em psicopedagogia como psicopedagogo atua mais nas dificuldades de aprendizagem, sendo diagnosticadas com transtornos da aprendizagem ou não, uma descalculia, uma dislexia ou dificuldade de aprendizagem. É claro que são atividades próximas, a do psicólogo escolar e a do psicólogo especialista em psicopedagogia, até mesmo pelo ambiente, mas tem as suas diferenças. E o psicopedagogo, enquanto profissão autônoma, atua do mesmo jeito.
Só que o psicopedagogo não é uma profissão regulamentada, não tem uma lei nem da atividade, nem do profissional de forma autônoma. Então essa atividade profissional, ela continua ainda, em termos legais, limitada à atuação dos psicólogos. Bem, é claro que o psicopedagogia, a neuropsicopedagogia tem CBO, que é a Classificação Brasileira das Ocupações, mas isso não é regulamentação da profissão. Então, o que acontece no cenário hoje é isso. Quando o médico prescreve psicopedagogia, o médico ele tem que se limitar a prescrever a terapia, a abordagem, a intervenção que o seu paciente precisa. Já quem vai definir qual é o tipo de profissional nessa abordagem, nessa intervenção necessária psicopedagógica, serão os pais, serão os planos, os seguros de saúde, não o médico. O médico não pode definir o profissional no seu laudo. Ele pode ali, numa conversa de consultório, fazer uma indicação, dar um cartão, se os pais assim entenderem. Só que muitos nem sabem que os psicólogos têm essa especialidade da psicopedagogia. Muitos acham que psicopedagogia é psicopedagogo. Eu, particularmente, acho que psicopedagogo está mais preparado, embora seja até acadêmico de psicologia, pelo que eu vejo na prática. Mas que fique claro, existe essa especialidade, inclusive reconhecida pelo CFP, como existe da psicomotricidade, psicólogos especialistas em psicomotricidade, como existe a psicomotricidade enquanto profissão autônoma, inclusive por lei regulamentada, mas que por estupidez das pessoas que lideraram esse projeto de lei na época, não tem hoje um conselho federal, tampouco conselhos regionais de psicomotricidade, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas a ideia da psicomotricidade é a mesma. Existe a especialidade reconhecida pelo CFP e existem os profissionais autônomos. Então, quando o médico prescreve psicomotricidade, vai cair na mesma novela da psicopedagogia. Psicólogos que atuam com psicomotricidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque as normativas da ANS prevêem psicopedagogia. As normativas da ANS não prevêem psicopedagogo. A norma que regulamentou a saúde suplementar não prevê cobertura de psicopedagogo, prevê cobertura de psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, odontólogo, fonoaudiólogo, mas não prevê cobertura do profissional psicopedagogo, do profissional psicomotricista. Então, quando o médico prescreve a terapia, que por sua vez é a atividade profissional psicopedagogia ou psicomotricidade, os planos se arranjam, se defendem e utilizam todas as normativas que eu mencionei aqui, não os números, mas enfim, e colocam, psicopedagogia não é exclusiva só de psicopedagogo, tem o psicólogo aqui que faz. Às vezes até não tendo, mas se vira no que tem. Já tem planos e seguros que preferem cobrir psicopedagogos, porque é mais barato, é mais eficiente, ou porque não tem psicólogos que fazem. A mesma coisa acontece com terapia ABA. É muito difícil um plano ou seguro cobrir a terapia ABA se não for um psicólogo, um fono, um TO, um físio, né? E nós sabemos que tem muitos terapeutas ABAs que não são psicólogos, que não são profissionais da saúde previstos na legislação. Às vezes são pedagogos, às vezes tem até bacharel em direito, que é meu caso, enfim, embora não trabalhe com terapias, mas enfim, a questão é essa. Então cada realidade é uma realidade, mas as pessoas precisam aprender a diferenciar a atividade profissional do profissional. As pessoas precisam aprender a diferenciar na hora de prescrever. Os médicos precisam entender que eles não podem, não devem prescrever o profissional. Isso pode ser conversa de ouvido, mas não podem prescrever o profissional num documento. Eles têm que prescrever a terapia e acompanhar o desenvolvimento, se ela está feita com qualidade, quantidade, etc. Mas as formações que cada profissional tem que ter, isso é papel da lei, isso é papel de conselhos regionais e dos conselhos profissionais, não é papel do médico, nem de associação. Então, que fique claro, por que muitos planos e seguros não cobrem o psicopedagogo? Porque a atividade psicopedagogia, psicopedagógica, pode ser realizada tanto por psicólogo quanto por psicopedagogo. Já outros planos preferem cobrir espontaneamente, mas juridicamente não estão obrigados, porque existe fundamentação legal que diz que os planos e seguros de saúde só são obrigados a cobrir psicólogos, TOs, fonos, odontólogos, fisioterapeutas e médicos. E existe resolução da ANS que diz que o plano tem que cobrir a atividade psicopedagogia. Então,
Fiquem atentos a isso, é uma coisa diferente, a atividade e a profissão.